estamos aqui para mais um quadro Educação do Espírito. Hoje o nosso quadro de número 8. E nós estamos já há 3 vídeos falando sobre as etapas do desenvolvimento humano. E nós refletimos sobre essas etapas. Já vimos os primeiros 7 anos, onde a criança passa pelos estágios sensório-motor e pré-operatório. Ela transita da anomia, o estado primitivo, onde não há regras, para a heteronomia, ou estado social, onde ela aprende a convivência com o outro. Nos primeiros 7 anos, o espírito aprende através da imitação, das sensações e dos impulsos. Nesse período de 0 a 7 anos, ela precisa dos estímulos, do afeto e dos exemplos para estar desenvolvendo-se cognitivamente e emocionalmente. Nós também vimos dos 7 aos 14 anos, no nosso vídeo passado, onde o espírito passa pelo seu segundo setênio, ou a sua segunda fase, o seu segundo estado ou estágio. Nela, ela transita pelo estágio pelo estágio operatório concreto, e ela começa a desenvolver a sua autonomia ou estado moral. Ela começa a caminhar na heteronomia, onde ela recebe as ordens, as regras, tudo vem de fora, e está caminhando para desenvolver a sua autonomia, a sua percepção, consciência daquilo que é certo e que é errado, e agir por conta própria, ou assim, agir de forma correta, mesmo que alguém não lhe diga. Nessa fase dos 7 aos 14 anos, ela precisa também dos estímulos, do afeto, dos exemplos e principalmente da disciplina. Nessa fase, ela precisa de uma referência de autoridade, alguém que ela possa confiar, ouvir, admirar, ou pessoas em que ela possa depositar a sua confiança. Essas 2 etapas que nós vimos, a infância e a pré-adolescência, mencionadas e divididas por André Luiz, por Piaget, por Steiner, Pestalozzi e tantos outros educadores, filósofos, elas estão, na verdade, preparando o espírito para a sua terceira etapa evolutiva. Essa terceira etapa, estágio ou estado ou terceiro setênio, ela se dá a partir dos 14 anos. E é a etapa que nós vamos ver no vídeo de hoje. Então vamos lá. Aos 14 anos, depois de trabalhar os sentidos, na infância, os impulsos, a emoção, os conhecimentos concretos na pré-adolescência, o espírito ele vai estar claramente recapitulando ou reajustando algumas questões. Como uma delas é a sexualidade, essa fase após os 14 anos, a fase dos hormônios, da mudança do corpo, mudança de voz, mudança de personalidade. Vai estar também recapitulando e reajustando as paixões, como assim? Sentimentos que ela já vivenciou em vidas passadas, sentimentos ligados ao relacionamento afetivo, Ela vai estar revivendo na reencarnação presente. Então, sensações, sentimentos, paixões, ansiedades, ela vai estar revivendo nessa reencarnação presente. E as energias interiores também, questões que ela precisa resolver, que ficaram para ser resolvidas de reencarnações passadas. Nesse estágio, após os 14 anos, elas vão estar aflorando.
Então, vai ser o momento delas começarem a ser retificadas, serem corrigidas. Nessa etapa, né, nós sabemos, a partir dos 14 anos, o espírito está entrando na adolescência. Segundo Piaget, com essa idade, a partir dessa idade, o jovem ele já é capaz de lidar com situações abstratas. Antes, né, seus esquemas mentais eram construídos através de situações, objetos concretos. Agora ele já é capaz de formular hipóteses, de imaginar possibilidades, de usar operações lógicas. Então ele já lida bem com situações abstratas, né? Questões que lhe são colocadas de forma abstrata. Piaget chama essa fase, onde ele constrói o pensamento científico, de estágio 4 ou operações formais. Segundo Steiner, como nós vimos no vídeo passado, a partir dos 14 anos, o jovem sentirá necessidade de contestar a autoridade dos adultos que estão à sua volta. Então, as referências de autoridade que ele recebeu dos 7 aos 14 anos, a partir dos 14, ele sentirá necessidade de pôr à prova. Mas isso não é algo negativo, é algo que ele precisa para o seu amadurecimento, para construir a sua autoconfiança. Cabe ao adulto, aos adultos que estão à sua volta, que estão com ele nessa fase, se manterem firmes nos seus posicionamentos corretos e ajudarem o jovem nessa construção da sua autonomia moral, né, do seu estado de autonomia moral. Segundo André Luiz, no livro Missionários da Luz, é aos 14 anos que a glândula pineal ela se reajusta ao novo corpo e se reabre para as sensações. Essa glândula, ela se encontra na parte central do cérebro, mais ou menos entre as sobrancelhas, né? E ela é uma glândula responsável por regular o funcionamento de alguns ciclos vitais do nosso organismo, como, por exemplo, o sono, a sexualidade e também controlar questões ligadas às nossas emoções. André Luiz, nas suas obras, né, principalmente no livro Missionários da Luz, ele antecipou algumas descobertas sobre essa glândula pineal, né? Em apenas 2 capítulos no livro Missionários da Luz, ele trouxe tantas informações em número superior às anotações da ciência daquela época. Isso em 1945. Através da psicografia do Chico, ele falou que esse órgão era responsável pela vida mental. Quando ele diz, numa passagem, ele diz que essa glândula, ela segrega hormônios psíquicos. Só em 1958 que a ciência, ela conseguiu isolar o hormônio fabricado por essa glândula, que é a melatonina, e esse hormônio ele é responsável pelo humor, né? E é usado hoje no tratamento de pessoas com depressão. Ele também nos fala que a glândula pineal é o elo, que ela é o elo entre a vida física e a vida espiritual. Ela é responsável pela canalização do espiritual, ou da mediunidade, no caso, né? Na página 187, no início do capítulo, né, dos 14 anos em diante, Walter Alves coloca o seguinte fragmento. No livro Missionários da Luz, item 2, André Luiz nos relata profundas revelações feitas pelo espírito Alexandre sobre a epífase e a idade dos 14 anos. Não se trata de órgão morto, segundo velhas suposições. É a glândula da vida mental. Ela acorda no organismo do homem na puberdade, as forças criadoras, e em seguida continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos que é da criatura terrestre.
Então, qual o objetivo, né, dessas reflexões que nós fizemos desde o nosso primeiro vídeo sobre o desenvolvimento humano até agora? Por que saber o que nós precisamos aprender do 0 ao 7? Por que saber o que nós precisamos aprender dos 7 aos 14? E o que nós devemos saber dos 14 anos em diante? Saber quem somos, de onde viemos, para onde vamos, é a proposta da doutrina espírita, é o que ela nos propõe, o autoconhecimento, saber tudo aquilo que está, conhecer esse nosso trajeto emocional, intelectual, espiritual, é o que propõe uma educação integral, né? Saber como nós desenvolvemos, como nós evoluímos. Nós já fomos crianças, adolescentes e adultos por várias vezes, por várias reencarnações. E essa passagem do egocentrismo na infância para o amor apego na adolescência e para o amor universal na fase adulta, ela requer milênios, né, de esforço e trabalho. Cada encarnação que nós vivemos, nós vencemos mais facilmente essas etapas. A etapa da infância, a etapa da pré-adolescência, da adolescência, a fase a partir dos 14 anos e a fase adulta, né? Então, nós vencemos cada vez mais fácil e conseguimos nos aperfeiçoar cada vez mais cognitiva, emocionalmente, espiritualmente. Esse percurso, esse processo que nós passamos desde o momento que nós reencarnamos até a nossa desencarnação, ele é bênção divina. É a intervenção educativa do alto. Como nós já falamos nos nossos vídeos passados, né, desde o nosso primeiro quadro, a importância da intervenção educativa, ou seja, da ajuda, né, do acompanhamento, de estarmos sendo orientados. Então, essa é a nossa intervenção educativa. Nós estamos evoluindo, a partir do momento que nós conseguimos evoluir, que nós conseguimos compreender, nós também estaremos aptos para ensinar, para educar, para levar a mensagem positiva àqueles que estão à nossa volta. Eu fecho esse nosso vídeo de hoje com o seguinte fragmento dessa obra maravilhosa, que indico novamente que todos leiam, Educação do Espírito, Introdução à Pedagogia Espírita, de Walter Oliveira Alves. Ele diz o seguinte, no finalzinho deste capítulo: Pestalozzi definiu de maneira brilhante a força interior que leva o ser a agir, a prosseguir, a avançar, desenvolvendo pelo próprio trabalho o seu potencial interior. Pestalozzi diz o seguinte: o olho quer ver, o ouvido ouvir, o pé quer andar e a mão agarrar. Da mesma forma, o coração quer crer e amar, e o espírito quer pensar. Existe em cada um dos dotes da natureza humana um impulso que o faz elevar do estado elementar e primitivo ao de adaptabilidade e perfeição. O inculto que ainda existe em nós é apenas um germe em estado potencial e não a verdadeira potencialidade. Esse trecho está no livro O Canto do Cisne, que é a última obra escrita por Pestalozzi. E Walter Alves completa: existe, pois, dentro de cada criatura um impulso superior que lhe manda avançar, evoluir, progredir. Os estímulos do meio despertam a vontade, estimulando a ação, desenvolvendo os poderes latentes de cada um, desenvolvendo a inteligência e o sentimento. Então, eu finalizo esse nosso conjunto de vídeos, né? Foram 3 vídeos falando sobre o desenvolvimento humano, com esse pensamento de Pestalozzi, dizendo que todos nós estamos caminhando para a perfeição. E é isso. Quero agradecer a todos
por estarem ouvindo os nossos vídeos, assistindo a nossa programação no canal Rossano Sobrinho. Agradecer aos colunistas que estão junto conosco toda semana com vídeos novos. Agradecer aos nossos patrocinadores que nos têm ajudado, que podemos agora melhorar o nosso canal. Pedir a todos que ainda não são inscritos que se inscrevam, que compartilhem os vídeos, que deixem lá o seu like, ativem o sininho para receber as notificações dos vídeos novos e mostrem para os seus amigos, mostrem para os seus conhecidos o nosso trabalho, nos ajudando a divulgar o bem. E até o nosso próximo quadro, Educação do Espírito. Grande abraço!